Olá, você que tem nos acompanhado em nossos devocionais, toda sexta-feira, devocionais com o título Perseverança. Que Deus abençoe sua vida nesse dia, para ser perseverante no caminho do Senhor, perseverante na palavra, perseverante na oração, na comunhão, no partir do pão, como Atos 2:42 nos fala, perseverante com Cristo. Pois em nossos dias o mundo seria difícil, e a palavra diz sobre isso, e nós precisamos perseverar. Perseverar também sendo exemplo e seguindo o exemplo de alguém. E é nesses dois aspectos que eu quero pensar com você nesta manhã, aqui na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, verso 10, Paulo dizendo a Timóteo assim: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. E aí ele vai continuar, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, para concluir esta lista de coisas que Paulo fala aqui, aonde Timóteo deveria segui-lo, ou tem seguido, Então nós vemos esta colocação de Paulo aqui para Timóteo. Eu queria pensar com você a respeito desses dois lados da moeda em que o cristianismo nos ensina, o Evangelho nos ensina, a Bíblia nos ensina a praticar. O lado de seguirmos o exemplo de Cristo e sermos o exemplo também para outros. Aqui, quando Paulo traz essa palavra a Timóteo, ele, por 4 vezes nas suas cartas, ele fala sobre ser imitador dele. 1 Coríntios capítulo 4, 16, ele diz: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Paulo admoestando os irmãos de Corinto a ser imitadores dele, mas imitadores dele, e convoca Timóteo a ir até lá, e mandou Timóteo até lá, mas Timóteo que ele considera como um filho amado, mas para lembrar o que? Diz sobre Paulo? Não, para lembrar a ele sobre o caminho em Cristo Jesus e o que ele ensina em toda a parte. Ou seja, é bem específico que Paulo fala aqui sobre ser imitador dele. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo só fala de ser imitador dele porque ele também é imitador de Cristo. E é isso que nós precisamos aprender a respeito dessa premissa tão importante para a vida cristã. Filipenses capítulo 3, verso 17: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Ou seja, imitadores dele, de Paulo, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Observai aqueles que também seguem a ele. Essa colocação de Paulo aqui é importante para as nossas vidas. E aqui também agora, quando Paulo fala a Timóteo, tem seguido de perto. É uma palavra só, para nós tem 3 palavras, Tens seguido de perto, mas o original é uma palavra só, que tem esse sentido de alguém que anda do lado, de alguém que segue, de alguém que está junto,
fisicamente, de alguém que segue os passos do outro. Então, nós vemos aqui Paulo falando isso a Timóteo, quando ele coloca no início do verso, tu, porém, ele está fazendo um contraste com tudo aquilo que ele disse nos versos de 1 a 9, quando ele fala que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe tudo o poder, foge também destes. Ou seja, desses 19 grupos de pessoas que ele coloca aqui, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois esses homens apareceriam. Paulo está colocando tu, porém, em vez de seguir este exemplo, Paulo está falando, você tem seguido o meu exemplo, você tem seguido o que eu tenho demonstrado a você. E ele então traz uma lista de 8 ou 9 questões aqui, dentre ensino, mas também dentre a qualidade, ou seja, o caráter de Paulo. Ele diz aqui o seu ensino, ele fala procedimento, ele fala propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Se nós olharmos só para o versículo 10, nós veremos aqui 7 palavras que Paulo usa aqui e que Timóteo deveria seguir e que tem seguido de perto, tem visto isso em Paulo. Ele não só sabe, mas ele viu e tem visto e tem observado, tem seguido tudo isso que Paulo está falando aqui. Ou seja, Timóteo sabe que Paulo não está mentindo ou colocando coisas aqui que são inverdades. Pelo contrário, Timóteo tem visto todas estas coisas na vida de Paulo e tem seguido estas coisas que ele também deveria aplicar à sua própria vida. E uma delas é a perseverança. Ele fala aqui do ensino, ou seja, Timóteo tem seguido o ensino de Paulo e ele tem também ensinado à igreja aquilo que Paulo ensinou, e com certeza a sua avó Lloyd e a sua mãe Eunice também estavam ensinando a mesma coisa que Paulo ensinava. Não havia diferença entre o ensino do que a sua mãe e a sua avó lhe trouxeram e que Timóteo está seguindo Paulo. Ele também diz procedimento, aqui a ideia de um estilo de vida, ou seja, Paulo tem um estilo de vida, um modelo de vida e que Timóteo sabe, Timóteo conhece bem o seu procedimento, a sua conduta, a sua forma de viver. Ele não está vendo uma desassociação como Jesus condena os fariseus em Mateus 23, dizendo para os discípulos observarem o que eles falam, mas não o que eles fazem, porque o que eles falam, mas não fazem o que falam. Então, não há em Paulo essa desassociação entre o que se ensina e o que se vive. O procedimento de Paulo, o comportamento de Paulo é exatamente o mesmo do que ele ensina. Ele fala também de propósito, objetivo. Timóteo sabe qual é o objetivo
de todo o apostolado, sabe do propósito de Paulo ao ensinar, ao viver daquela maneira, por que ele é imitador de Cristo, por que ele, como Filipenses 3 diz, que ele considerou tudo como esterco, como perda para viver Cristo. Timóteo conhece tudo isso. Timóteo viu isso e sabe o objetivo, sabe o propósito do ministério de Paulo. Timóteo também conhece a fé de Paulo, assim como Hebreus também nos ensina no capítulo 13 a imitar a fé dos líderes, dos guias que nos ensinaram, que nos lideraram, né? Imitai a fé que tiveram. E aqui nós vemos Paulo falando para Timóteo também sobre a sua fé. Olhe para a minha fé, né? Você tem seguido de perto e visto a minha fé. Diferente daqueles que nós acabamos de ver aqui dos versos de 1 a 9, que são réprobos quanto à fé. No verso de número 11, são homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé, desaprovados, falsos na fé. Réprobos tem esta palavra adóquimos, que significam algo falso, algo enganador. É interessante que Filipenses capítulo 2, a partir do verso 19, lá no verso 22 de Filipenses 2, Paulo vai dizer que Timóteo ele é um filho aprovado. E a palavra aqui é a mesma para réprobo, só que na forma negativa, é adóquimos, ou seja, alguém reprovado, alguém falso, enganado. Enquanto Timóteo é alguém aprovado, estes homens que são corrompidos na mente são réprobos, são falsos na fé. Há pessoas falsas na fé e Paulo não é um desses. E Timóteo tem seguido a fé de Paulo. Longanimidade, ou seja, paciência, é aquela pessoa que através das dificuldades do outro de aprender, ele não desiste, ele continua ensinando. É interessante que Barclay, quando ele vai falar sobre essa paciência, ele diz algo interessante aqui sobre essa paciência, essa longanimidade. Ele diz que os gregos usavam essa palavra para a paciência com as pessoas, não com as situações, mas com as pessoas. É a capacidade de não perder a paciência quando as pessoas são tolas, de não ficar irritado quando elas parecem difíceis de ensinar. Talvez uma mãe já viveu isso com um filho, né, que tem dificuldade de aprender. Difícil ensinar alguém assim, mas a ideia de longanimidade é, mesmo assim eu continuo ensinando. E Paulo fala para Timóteo que ele tem seguido e visto a paciência de Paulo em ensinar aquelas que são tolas. Os gregos também usavam essa palavra para mostrar aquelas pessoas tolas, difíceis de ensinar, e ele não ficava irritado quando elas parecem difíceis de ensinar, e a capacidade de aceitar a loucura, a perversidade, a cegueira, a ingratidão dos homens e ainda assim permanecer gracioso e ainda trabalhar duro. Longanimidade é algo que muitos já perderam, né? E Timóteo tem visto a longanimidade, tem seguido de perto a longanimidade de Paulo no seu ensino, apesar das pessoas difíceis com quem ele trabalhava, com as igrejas e com os irmãos que ele assim vivia. Ele fala do amor. O amor que ele usa aqui é aquela palavra do amor de Deus para com os homens, o ágape, onde somente Deus pode depositar nos corações, e Timóteo tem seguido de perto e visto
o amor de Deus na vida de Paulo, e o amor, e esse mesmo amor que ele tem desprendido para as igrejas com quem ele tem levado as cartas. Assim, Timóteo tem seguido de perto este amor de Paulo. E por último, no versículo 10, porque o versículo 11 tem mais duas ainda, né, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, né, que fazem parte dessa lista também. Mas ele fala no versículo 10, o último, a perseverança, aquela constância, ou seja, nós já vimos isso em outras devocionais, aquela constância em permanecer fazendo aquilo que ele está proposto a fazer, sem alteração, sem pessimismo, sem desânimo, sem aquela motivação para parar, né? Essa perseverança é algo que nós já falamos em outros momentos, todos nós precisamos ter. Meu querido, o que eu quero deixar aqui dentro desta lista que Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 10, é que nós precisamos, como crentes, nós precisamos, como cristãos, desta dupla realidade que o versículo traz. Essa realidade de nós sermos exemplo para alguém, ou seja, ser um Paulo na vida de um outro Timóteo, seja o nosso filho, seja um amigo, seja alguém, um irmão em Cristo que está começando na fé. Nós precisamos ser este exemplo de ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. As pessoas que olham para nós devem olhar para nós como um exemplo a ser seguido. Assim como Paulo era um exemplo para Timóteo, nós precisamos também ser um exemplo para alguém. E aí a primeira reflexão que fica para nós: você é um exemplo para alguém? As pessoas podem te seguir, as pessoas podem seguir você de perto e perceber estas qualidades, essas características que são descritas aqui. O que você ensina através da sua vida é algo que pode ser imitado. O que você, as coisas que saem dos seus lábios, aquilo que você externa sobre a sua vida, aquilo que você demonstra diante das adversidades, porque Paulo vai falar aqui também do procedimento, do propósito, da sua longanimidade, ele vai falar aqui da sua perseguição, do seu sofrimento. E quando as pessoas olham para você, você é alguém que realmente pode ser imitado, alguém que outro que está começando na vida cristã pode seguir de perto, né? Pode andar junto, pode ver Cristo, pois assim os discípulos também. Essa aqui é a melhor definição para a palavra discípulo: seguir de perto, tem seguido de perto. Então, enquanto nós vemos pessoas ruins no mundo, como o capítulo 3, os versos de 1 a 9 nos fala, nós temos o outro lado, né? O outro exemplo, que é o que nós devemos seguir, apesar destas pessoas difíceis. Nós precisamos olhar para alguém dentro do nosso grupo cristão, dentro da nossa casa, dentro das nossas relações, e fazer essa pergunta: essa pessoa, eu sou alguém que estes que estão do meu lado podem me ter como um exemplo? Então esta é a primeira reflexão que nós fazemos aqui deste versículo. Se somos alguém que realmente as pessoas podem imitar, se somos alguém que as pessoas podem seguir de perto, né? Através do que nós ensinamos, do que falamos, através do nosso procedimento, da nossa conduta, do nosso estilo de vida. Aristóteles falava sobre isso, sobre essa palavra aqui, sobre procedimento. É a palavra que Paulo usa aqui para procedimento. Aristóteles dizia que era um estilo de vida.
era a forma que a pessoa escolheu para viver, como ela se comporta, como é a sua conduta. E nós precisamos ser pessoas assim, pessoas que Zacarias e Isabel, lá no capítulo 1 de Lucas, diz que eram irrepreensíveis, pessoas de boa conduta, pessoas que não tinham nada que pudesse ser repreendidas em sua conduta, em sua vida. E nós precisamos ser pessoas assim, pessoas que podem ser seguidas, pessoas como Paulo, que tem uma vida e esta vida pode ser imitada como a de Paulo. Timóteo tem alguém que ele imita e alguém que o considera como um filho amado, exatamente porque vive. E Paulo tem um apreço muito grande por Timóteo, exatamente porque Timóteo é alguém que o segue, alguém que vive aquilo que ele tem ensinado. Meu irmão, você precisa ser alguém que seja exemplo para o outro. Essa é uma das premissas do cristianismo, de que assim como Cristo fez discípulos, ele também em Mateus 28 fala para os discípulos fazerem discípulos, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, nós precisamos ser imitáveis, precisamos imitar a Cristo para ser também pessoas imitáveis. Nós só podemos dizer como Paulo, sede meus imitadores, se nós somos imitadores de Cristo. Senão, essas características não farão parte da nossa vida. O próprio Jesus diz em João capítulo 15, a partir do verso 18, o mundo vos odeia, né? E porque me odiaram, também odiarão vocês. Jesus dizendo isso para os discípulos, ali no dia da ceia, né? De que o mundo odiaria a eles, e odiaria a eles exatamente porque o mundo odiou a Cristo primeiro. Então, a perseguição, os sofrimentos viriam também. Agora, um segundo ponto que eu queria deixar aqui também nessa reflexão, não é só ser o exemplo, mas você tem alguém em que você possa espelhar, e esse alguém em que você olha para imitá-lo, assim como Timóteo olhava ou seguia de perto a Paulo, você tem olhado para alguém para que você imite. Isso é interessante nessa segunda reflexão sobre quem nós estamos olhando, né? Porque muitas vezes nós estamos seguindo coisas erradas, nós estamos seguindo comportamentos e pensamentos de alguém que não é para ser imitado. Assim como ele colocou aqui esta lista de 19 características, de 19 tipos de pessoas que eu não deveria imitar, que eu não deveria observar, mas não imitar. Dos versos de 1 a 5. Então, você precisa observar, sua vida tem sido reflexo de quem? Sua vida tem sido o reflexo de que tipo de pessoa? Você tem imitado, você tem sido uma cópia de quem? E essa reflexão é importante, pois Timóteo tinha seguido de perto Paulo. E olha as características de Paulo para que Timóteo então vivesse as mesmas coisas que Paulo viveu. Assim como os discípulos também viveriam as mesmas coisas que Cristo viveu e mostrou e ensinou. Pois assim como Paulo também nos ensina na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, quando ele vai falar da ceia, ele diz, porque o que recebi é o que eu entreguei. Né? Nós não temos autoridade para mudar as coisas que Cristo ensinou. A gente só replica aquilo que a gente
recebe. E o que você tem imitado então? Aonde os teus olhos têm... o que os teus olhos têm seguido? Quais as pessoas te chamam mais atenção? São aqueles famosos? É interessante que quando a gente vê as crianças ou adolescentes se vestindo como famosos, será que elas não estão imitando um exemplo que elas têm que tem chamado a atenção delas? Será que quando um jovem ou um adulto está seguindo alguns ideais, ideologias, não está olhando para alguém que não deveria? Para quem nós temos olhado para imitar? Assim como nessa palavra Paulo está instruindo Timóteo, essas duas reflexões são importantes para a nossa vida. Sermos exemplo para alguém, mas também imitar alguém, né? Alguém que seja um exemplo para nós, alguém que seja um referencial. Só que esse referencial para nós deveria ser alguém como a palavra descreve, alguém que também está seguindo Cristo, alguém que tem seguido bons exemplos, alguém que o procedimento e o ensino não são contrários, alguém que a gente sabe que vive o que se fala, alguém que a gente caminha de perto, e só caminhando de perto, tem seguido de perto. É só assim que nós podemos imitar. É triste quando nós vemos hoje muitos que imitam aqueles que nem conhecem direito, né? Ali selecionam e fazem ali as suas escolhas por meio televisivo, né? É um programa de televisão, uma novela, e a gente olha que a pessoa só porque ela é bonita, só porque ela fala bem e tem umas ideias boas, quando ela fala parece umas ideias, mas a gente não tem andado com ela e a gente acha que ela é uma boa pessoa e temos então selecionado ela como alguém que eu posso imitar. Cuidado, né? Você precisa seguir de perto para poder imitar alguém, e às vezes seguindo de perto você vai descobrir muitas coisas que, poxa, eu tinha uma impressão errada dessa pessoa, achava que ela era uma pessoa maravilhosa, né? E de repente você descobre que ela tem alguns problemas. E com certeza Timóteo conhecia muito bem os pecados de Paulo também, sabia muito bem as suas dificuldades, né? E Timóteo não conhecia só as coisas boas de Paulo. Timóteo conhecia, por seguir de perto, Timóteo conhecia muito bem também as dificuldades de Paulo. Mas essas dificuldades eram tão ínfimas, tão pequenas, que o que chamava mais atenção, ou o que Paulo instrui aqui Timóteo, é que ele tem seguido de perto estas características que são muito mais fortes, né? E muito mais poderosas. É isso que Paulo falando, você olhe para estas coisas, e é nestas coisas que Timóteo deveria então imitá-lo, deveria então também buscar para a sua própria vida. Nessas duas realidades, né, é onde nós somos também desafiados na perseverança. Ser alguém que é exemplo de perseverança para alguém, para outro que está desanimado, que está triste. Não adianta nós falarmos de perseverança se nós não vivemos a perseverança, né? De que apesar das lutas, dos sofrimentos, das perseguições e dos problemas, das adversidades e de tudo mais que nos somos acometidos, né? E se nós não entendemos essa perseverança, como eu vou ser exemplo para alguém? E diante do que eu tenho também olhado, né, como eu vou imitar alguém que não é perseverante, né? Paulo usa uma das características do capítulo 10, do verso 10 do capítulo 3, é a perseverança, ou seja, a perseverança que
é algo a ser imitado, e a perseverança que deve ser vivida para ser exemplo para outro. De modo que assim nós aprendemos com Paulo e Timóteo aqui algo tão importante da vida cristã, do Evangelho, de que eu sigo a Cristo, né, para que outro também venha a partir de mim também seguir a Cristo. E Cristo foi aquele que nos traz o maior exemplo de perseverança, que Paulo foi um imitador e que ele chama agora Timóteo também para imitá-lo, né, na sua perseverança. Tu, porém, tens seguido de perto e visto a minha perseverança, né? Trazendo aqui para a nossa devocional. Que você seja um exemplo de perseverança para aquele que está precisando tanto ver em alguém o que o Evangelho faz na vida de uma pessoa. E ao viver essa perseverança, você também vai ser exemplo de perseverança para outra pessoa que precisa tanto, né, encontrar em alguém, né, esta característica, e talvez você seja esse alguém que vai mudar a vida de outra pessoa exatamente por causa de você seguir a Cristo. Outro vai olhar para você e perceber que vale a pena seguir o Senhor. Seja um imitador, mas também imite os melhores exemplos que Deus colocou em nossas vidas. Que Deus te abençoe e que você seja alguém perseverante para que outros vejam a sua perseverança e imitem a sua vida. Em nome de Jesus.